E aí, meu povo, felicidade pura. Tema de redação da FUVEST. Gente, eu adorei o tema de redação, puramente geográfico. A FUVEST saiu daquela temática mais filosófica, né, das análises do comportamento do homem em sociedade e trouxe para um tema muito concreto, um tema muito importante que remete aos refugiados ambientais e à vulnerabilidade social. São dois conceitos trabalhados muito dentro da geografia. Foi uma temática de redação assim linda, né? Pura geografia conectada com as atualidades. A FUVEST aí surpreendendo a todos. Mas você que é Gabarita Gel, tá tranquilo, tá favorável. Por quê? Porque estudou aqui no Gabarita Gel e viu essa temática sendo trabalhada nas aulas. Aulas de migrações externas e refugiados, aula de crise ambiental, que eu, Geografia, falei com detalhes sobre essa temática. Vamos lá. O que você tem que falar nessa redação que vai dar uma sustância à sua argumentação? Sobre o olhar geográfico. Você pode caminhar para outros cantos, tá? Não que eu estou dando uma resposta, né, única à discussão temática da redação. Eu estou dando uma visão, que é a visão que eu consigo dominar, consigo falar aí com maestria para vocês. Ó, então vamos lá. Primeiro, vulnerabilidade social. Aqueles que estão ali mais vulneráveis, meio que óbvio, a mudanças políticas, econômicas e ambientais, que é a temática que é o recorte do debate. Quando nós falamos de refugiados ambientais, o que a gente tem que trazer para o debate aqui? Principalmente a diferença entre migração, né, o migrante, que é o ato de se deslocar no espaço geográfico à procura de uma melhor qualidade de vida, e o refugiado. São diferentes. O refugiado, ele se vê obrigado a sair, porque ele está sofrendo uma perseguição política, ele está tendo aí problemas econômicos para viver naquele país, um país muito pobre, e também as questões ambientais. Interfere nas questões políticas e nas questões econômicas. E quando nós falamos de ambientais, hoje nós vamos falar de aquecimento global e as mudanças que esse aquecimento global está provocando no clima. E quem vai ser mais atingido? Os países mais vulneráveis, aqueles que têm a vulnerabilidade social. No mundo, onde nós temos uma grande quantidade de países pobres, principalmente na África, na Ásia e na América Latina. Dentro da COP, todas as COPs, está sendo discutida um fundo, e esse fundo, né, que os países mais ricos, que são os mais poluentes, os que mais contaminam o meio ambiente, vão criar para dar suporte para esses países mais pobres no momento que se intensificar as consequências provenientes do aquecimento global, que são as mudanças climáticas. Então, onde chove vai ser seca, onde é seca vai chover, eventos climáticos extremos, que a gente está vendo que cada vez mais são mais corriqueiros. E um ponto importante, que também nós não podemos excluir os países do norte, que também sofrem frente às mudanças climáticas. É só ver a incidência de furacões que atinge os Estados Unidos, a incidência de tornados, de nevascas que atinge a Europa e os Estados Unidos. Ponto importante, tá? Se você for trazer um exemplo para o debate, a questão da maior incidência de furacões. Quando a gente fala furacão, a gente lembra dos Estados Unidos. Por quê? Porque é o principal país do mundo, atinge a Flórida, principalmente, não somente, aí causa todo aquele estardalhaço nas redes sociais. Mas os países que são mais atingidos pelos furacões são os países do Caribe, os países da América Central Insular. Então você tem ali a República Dominicana, o Haiti, Cuba, que estão na rota dos furacões e são países que se encontram nesse nicho vulnerabilidade social, os países mais pobres do mundo. Então, se você for debater sobre o olhar geográfico, isso aqui eu te estou dando muito sustentação para a sua defesa de tese. Você pode exemplificar também falando de Tuvalu. Tuvalu é uma ilha do Pacífico, é uma ilha sedimentar, né? Não é uma ilha vulcânica, então apresenta baixa variação altimétrica e possivelmente será o primeiro país a deixar de existir frente ao aquecimento global. Por quê? Porque quando nós tivemos aí o aumento da temperatura, o degelo, principalmente da Antártida, nós vamos ter aí um aumento do nível do mar. E por esse país ter uma baixa variação altimétrica, ser uma ilha muito plana, sedimentar, ela vai desaparecer. E essas pessoas que vivem lá vão ser os primeiros refugiados ambientais, assim, de deslocamento em massa, de um país inteiro, né? Tem até um contingente já pensado
para que quando esse país desaparecer, essas pessoas sejam levadas para a Austrália. Tem todo esse debate já. Então, ó, cara, tem muito exemplo para a gente falar, tá? Se a gente trazer para o Brasil, falar do polígono da seca, ali na região do semiárido, né? Que nós já temos refugiados ambientais desde sempre, é só trazer na literatura. Graciliano Ramos, né, trabalha muito bem essa temática. João Cabral de Melo Neto também trabalha nas suas obras, né, esse deslocamento de pessoas fugindo de áreas de seca. Mas isso vai se intensificar por conta das questões que envolvem a mudança climática. Então, quando nós falamos refugiados, é importante lembrar do conceito. Ele é obrigado a sair dali, ele não sai porque ele quer. E isso é importante. Trazer o debate do aquecimento global vai sustentar. As ações da COP também vai sustentar. E falar dos países com maior vulnerabilidade. Cara, tem muito exemplo. Por exemplo, o Paquistão. O Paquistão, a Índia, sofre muito com as chuvas de monções. E as chuvas de monções nesses países só estão se intensificando mais. Então nós temos aí uma quantidade maior de chuva, áreas mais alagadas que levam ao deslocamento de milhões de pessoas. Porque você está falando de países, a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões, quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O Paquistão também figura entre os maiores países em população total do mundo. Então nós já vivemos isso. Claro que o cenário é muito catastrófico, é filme hollywoodiano, né? De pessoas saindo de uma área para outra, caminhando, fugindo dessas intempéries climáticas. Em suma, quem estudou no Gabaritagel, ó, mandou muito bem. Então, já desce o dedo no like, se inscreva se você vai prestar FUVEST, Unesp, Unicamp e Enem. Quer ficar interessado no conteúdo denso de geografia, atualidades, de todas as matérias. O Gabaritagel agora é completo. É só seguir aí. Tamo junto, pessoal. Ó, ótimo tema.